Confissão, nós vamos abordar aqui apenas do primeiro ao quarto mandamento, de forma bem resumida e breve, de forma até superficial, né? Que é o relacionamento do homem para com Deus, tá? Essas coisas Deus exige do homem. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe. Não são coisas difíceis do homem cumprir. Talvez, irmãos, na caminhada, no dia a dia, ao longo da vida de uma pessoa, seja mais difícil, talvez seja mais difícil cumprir os mandamentos do quinto ao décimo. Dependendo de situações, dependendo de momentos, dependendo do que as pessoas estão vivendo, devem ser cumpridos, entendam? Devem ser cumpridos, sim, com certeza. Mas, do 1 ao 4º mandamento, não há dificuldade nenhuma. Nenhuma. No relacionamento que Deus exige do homem para com Deus, não há dificuldade nenhuma, não importa como o homem esteja, o que ele esteja passando na vida. Talvez ele não possa se reunir na grande assembleia para cultuar aos domingos, talvez por um estado de enfermidade, ou alguma coisa assim, tá? Mas de forma geral, não há dificuldades, e é isso que eu quero abordar com os irmãos. Veja o primeiro mandamento que Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas, que é o reflexo dos 4 primeiros mandamentos que o Senhor Deus deu na Santa Lei. Então veja bem, como não é difícil, para aquele que de fato ama a Deus, não é difícil cumprir isso aqui. Olha só, não terás outros deuses diante de mim, esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nós reconhecemos apenas o Deus Criador dos céus e da terra, apenas o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, como o único Deus, não existe outro Deus, nenhum outro Deus. Nós podemos até ter uma tendência de criar ídolos e de nos dedicarmos mais a pessoas ou a coisas. Isso nós devemos lutar contra essas coisas. Mas é bem fundamentado na mente da igreja, no coração do cristão, que só há um Deus. E quando nós estamos nos desviando dessa verdadeira adoração, não é difícil voltar a ela. Senhor, o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor, em primeiro lugar, só existe um Deus. E o dever de todo homem, note que o dever, a revelação de Deus, ela nos ensina que não é só o dever da igreja, não é só o dever do cristão, não é apenas uma religião que as pessoas escolheram seguir, como alguém escolhe um time de futebol. Não é isso. Mas é o dever de todo homem, porque todos foram criados por Deus. Todos voltarão a Deus. A palavra de Deus diz que Deus vai requerer essa pessoa de volta. Quando a pessoa morre, o seu corpo volta ao pó, que é pó, e volta ao pó. Mas o seu espírito voltará a Deus. E essa pessoa será julgada, essa pessoa terá que prestar conta das suas atitudes, dos seus atos. Então, não há dificuldade quando nós temos uma verdadeira compreensão de quem é Deus, de nós termos um único Deus, somente Ele nós adoraremos, tá? É difícil pensar que a igreja ao longo da história, digo a igreja no geral, né? Não estou me referindo à nossa igreja local, mas a igreja no geral ao longo da história, consegue se desviar de tal forma que chega ao ponto de adorar falsos deuses. Então veja só, há um só Deus, não tenha outro Deus, né? Não terás outro Deus diante de mim. Isso aqui é uma exigência de Deus. E nós provamos o nosso amor com Deus cumprindo esses 4 mandamentos. O segundo mandamento, irmãos, é o mandamento que está mais preocupando, né? Ou talvez um dos que mais preocupa quando nós olhamos a igreja de forma genérica. O meio evangélico. Que o meio evangélico, ele voltou a ser como os romanistas na questão da imagem. Eles estão fazendo imagens o tempo todo, de Cristo, principalmente. Alguns fazendo até imagens de Deus, imagens do Espírito Santo. A palavra de Deus terminantemente proíbe de comparar Deus com qualquer outra criatura. É impossível fazer uma imagem. Toda imagem é professora de mentira. Segundo Abacuque, capítulo 2, verso 18. Toda imagem que visa representar
a divindade, seja para instrução, seja para pregação, seja para o ensino infantil, o ensino de crianças, toda imagem é mentirosa e não há nenhuma associação entre Deus e a mentira. Irmãos, não se pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não existe associação entre Deus e a mentira. E o pai da mentira é Satanás. Então, a igreja, ela deve evitar os ícones. Nós podemos fazer imagens de pessoas, de criaturas, pode ser feita, não para adoração. Não para adoração, adoração somente a Deus. Senão vamos quebrar o primeiro mandamento. Mas pode-se fazer uma estátua de um herói nacional, pode-se fazer uma imagem de criatura, não tem problema, desde que não o adore. Mas adoração, a imagens da divindade, não se deve fazer contextualmente. A Bíblia condena veementemente o uso de imagens para comparar a divindade. Deus é incomparável. E Cristo ele veio falar, né, em João 4, ele fala para a mulher samaritana, naquele momento onde ele está pegando água, onde ele pede que ela dê água para ele, né? Ele está falando ali, ó, Deus é espírito e importa que quem o adore em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, ela é espírito. A fé, ela é invisível. Se Deus quisesse ser representado por imagens, ele teria feito isso. E ele teria descrito isso na sua palavra, tá? Então, veja bem, alguns falam assim, não, mas a imagem... Está dizendo aqui que não pode fazer imagem só com fim de adoração, né? Porque fala, verso 5, não adorarás nem lhes darás culto, tá? Só que existe um ponto final aqui no versículo 4, tá? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, ponto final. Aqui, contextualmente, todos os mandamentos ele têm seus desdobramentos, né? Contextualmente, nós vamos entender que não se deve fazer imagens da divindade de Deus, comparando com o que existe na terra, no céu, nas águas, debaixo da terra, nenhum tipo de imagem que você possa imaginar. Sejam astros, você não pode comparar Deus com os astros, com as estrelas, né? Vai cair no mesmo erro dos pagãos, que adoravam Júpiter, Saturno, a Lua, o Sol, tá? Não se deve fazer isso. O terceiro mandamento, né, que nós vemos aqui, no verso 7, ele é um mandamento que ele vem com uma ameaça, tá? Antes, deixa eu só terminar, no segundo mandamento vai falar, né? Deus é zeloso, verso 5. Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso não é maldição hereditária. Isso é acender a ira de Deus para aqueles que se entregam a imagens, tá? E obter a graça de Deus para aqueles que são obedientes e rejeitam essa questão dos ícones, tá? Da iconoclastia. Verso 7. É o terceiro mandamento. Vem com uma ameaça. Isso aqui é muito importante, irmãos. Principalmente nós brasileiros temos o hábito no nosso linguajar, no nosso vocabulário, de usarmos o nome de Deus para qualquer coisa, para piadas, para expressões, para momentos de descontração. Irmãos, o terceiro mandamento ele deve ser blindado. O nome de Deus deve ser blindado. Nós estudamos, né? Em 3 sermões, uma série que fizemos, da sarça, como o próprio Deus blinda o nome dele. Quando Moisés pergunta, quem direi? Eles vão me perguntar, quem que te enviou? Então, quem eu direi que me enviou? Eu falo, eu sou o que sou. O grande eu sou te enviou. O grande eu sou. O meu nome não vai estar nos lábios de pecadores. É isso que Deus está falando. O grande eu sou. Então, irmãos, tudo aquilo que se refere a Deus, sendo usado de forma vã, Deus não terá por inocente as pessoas que fazem isso. E não importa se as pessoas foram instruídas por isso ou não. Não importa isso. Porque a Bíblia, ela está aí para o uso de todas as pessoas, principalmente num país como o nosso, tá? E Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, há que se policiar com relação a isso. E também o quarto mandamento, né? Que vem aqui no verso 8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então vem aqui para não fazer obras nenhuma e tal, né? Vamos começar a comentar do final para frente. Existem trabalhos, Deus é um Deus de bom senso e é lícito fazer o bem, acima de tudo. Existem trabalhos que são essenciais, e precisam continuar de domingo. Tá? Então, por exemplo, médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, transporte público, e alguns outros, né? São essenciais, isso não pode parar, irmãos. E nem Deus pede que isso pare, né? Jesus ele vem nos ensinar sobre isso. É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Se eu preciso socorrer uma pessoa, levar para o hospital, se eu não tiver um Uber ou um táxi para o transporte, se eu não tiver um enfermeiro para fazer, se eu não tiver um médico para atender, como é que vai fazer, né? Vai deixar a pessoa morrer? Não, não é isso. É lícito fazer o bem. O próprio Cristo curava as pessoas no sábado, tá? E o mandamento, ele vai se referir ao sétimo dia no seguinte sentido: 6 dias trabalharás e farás a tua obra, ou seja, 6 dias você cuida das suas coisas. O sétimo dia você para, que é para lembrar do seu Deus e do teu Salvador. Interrompa a sua semana a cada 6 dias, porque se não fizer isso, nós seremos levados a cuidar somente de nós mesmos o tempo todo. Nós vamos nos preocupar só com as nossas coisas, nós não vamos parar, interromper uma semana se nós não entendermos esse mandamento. E é por isso que muitas pessoas, elas faltam banalmente nos cultos. Banalmente, porque tem que lavar roupa, ou porque está cansada, ou porque... por qualquer outro motivo, irmãos. Devemos cultuar a Deus uma vez por semana. Nós não podemos parar de cultuar a Deus. Tá? Então, a palavra Shabat, que está traduzido para nós aqui, sábado, significa cessamento, cessar. Então é cessar as nossas atividades pessoais a cada 6 dias e nos lembrarmos de Deus e da criação. Então nós cultuamos a Deus no sétimo dia após 6 de trabalho. Tá? A igreja, como sabemos, cultua a Deus aos domingos, porque é o dia da ressurreição de Cristo. Cristo ele tem a primazia de todas as coisas são para ele, né? E Paulo descarta o dia literal de sábado, lá em Colossenses, quando ele fala que o sábado literal era uma sombra do que viria. Já veio. Nós não adoramos, nós não nos submetemos mais às sombras. Nós estamos no fato, nós já estamos no fato, nós não estamos mais na sombra do que viria. Nós já estamos no fato, Cristo já veio. Ele é o Senhor do sábado. Para ele a primazia de todas as coisas, né? Então o dia que a igreja reserva para cultuar a Deus é o dia onde Cristo completou a sua obra redentora. Então note que nesse quarto mandamento, em Êxodo 20, Deus fala para lembrar da criação. Para lembrar da criação. E quando Deus repete essa mesma lei lá em Deuteronômio 5, eu acho que é o verso 13, se não me falha a memória, ele fala para lembrarmos da salvação. Então, são duas obras de Deus que nós lembramos, a criação e a salvação. Então, olha só, irmãos, Cristo ele já completou a obra da redenção. Tá? As sombras, os judeus, eles lembravam da salvação do Egito, da escravidão material, física, tá? Mas apontava para a salvação espiritual, libertação da escravidão do pecado, quando nós éramos escravos do pecado e fomos libertos por Cristo, né? Então, nós devemos lembrar desta salvação, desta libertação, onde Cristo completou na cruz. Então, Cristo, ele tem a primazia e aprove a Deus que nele residisse a plenitude, ou seja, o total de todas as coisas, né? Então, o sábado antigo é para os judeus que ainda não aceitaram Cristo, que rejeitam a Cristo, que ainda estão à espera da primeira vinda de Cristo. Para a igreja que constatou que Cristo veio, morreu e ressuscitou e é o Senhor da igreja, ele é o Senhor do sábado. Então nós o adoramos quando ele guardamos o dia que ele completou a sua obra redentora. Tá bom? Então, irmãos, vamos fazer uma oração de confiança.